Só que antes da gente começar a seguir aqui a carreira do pescoço, nós vamos fazer a saia. Nós vamos fazer a saia aqui nessas alcinhas que sobraram, tá? Então, nós vamos começar com o mesmo fio vermelho. Aqui na parte de trás, tá? Não começa na emenda não, porque a nossa ideia aqui é disfarçar a emenda, tá? Então, a gente vai começar um pouquinho mais pra trás, nós vamos emendar o nosso fio vermelho. E nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Então, é só a gente repetir, pegando nessas alcinhas que nós deixamos aqui, um ponto baixo e um aumento, e a gente repete isso por toda a volta. Feita aqui a nossa carreirinha de aumentos, então fizemos um ponto baixo entre os aumentos aqui pro início da saia, e agora aqui a gente faz carreiras de ponto sobre ponto até o comprimento que você desejar. Então, eu vou fazer as minhas aqui, tá? As minhas carreiras de ponto sobre ponto, e já volto para falar para vocês quantas carreiras foram para o comprimento da saia. Carreirinhas da saia finalizadas, e nós fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de pontos sobre pontos para fazer a sainha. Aí, se você quiser fazer ela mais comprida ou mais curtinha, fica a seu critério. Agora, eu vou fazer uma carreirinha em branco aqui na borda da saia para fazer o acabamento. Então, eu vou começar num ponto aleatório aqui, que não seja na emenda, porque a gente precisa disfarçar essa emenda. E nós vamos fazer um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo e uma corrente. E nós vamos repetir por toda a volta, só para dar mesmo um acabamentozinho aqui na barra do vestidinho da nossa Mamãe Noel. Finalizada aqui a nossa carreirinha em branco, já arrematei o fio, já escondi aqui na parte de dentro, e ficou assim o nosso corpinho com a nossa sainha. Agora, nós vamos fazer a cabeça, então nós vamos emendar aqui o fio tom de pele. Nós vamos fazer aquela mesma emenda que nós fizemos na troca de fios do corpo, então eu vou inserir a minha agulha só na alcinha de trás, vou prender o fio. Agora, eu vou inserir nas duas alcinhas e vou fazer o primeiro ponto baixo da carreira. Agora, aqui, para fazer o pescocinho, nós vamos fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos nesse tom de pele aqui. Então, nós vamos fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Feitos aqui as nossas 2 carreirinhas do pescoço, agora a gente vai fazer aumentos. E nós vamos começar aqui com um ponto baixo e um aumento e repetir por toda a volta. E aí, a gente vai fazer sequências de carreiras com aumentos até a gente chegar em 5 pontos baixos entre os aumentos. Então, nessa primeira carreira aqui, nós vamos fazer, nessa primeira carreira de aumentos, né? Da cabeça, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Na próxima, 2 pontos baixos, um aumento. Depois, 3 pontos baixos e um aumento. Depois, 4 pontos baixos e um aumento. E por último, 5 pontos baixos entre os aumentos. Então, eu vou fazer todas essas carreiras de aumentos, tá? Então, até a gente obter 5 pontos baixos entre os aumentos. E eu volto pra gente poder continuar. Finalizadas aqui as nossas carreirinhas de aumentos, então fizemos um ponto baixo entre os aumentos, depois 2 pontos baixos entre os aumentos, depois 3 entre os aumentos, 4 e aqui por último 5 pontos baixos entre os aumentos. Nessa carreirinha aqui, nós ficamos com 42 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de carreiras de pontos sobre pontos, com 42 pontos baixos. Portanto, dessa carreira aqui, que é a carreira de número 8, até a carreira de número 12, com pontos sobre pontos. Então, são 5 carreiras com 42 pontos baixos. Carreirinhas finalizadas, então, fizemos aqui as nossas 5 carreirinhas de ponto sobre ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas. Agora, eu vou subir o marcador. E eu já fiz aqui
na parte da frente, as marcações de onde vão ficar as bochechas. Eu marquei o meio da cabeça e deixei aqui 3 pontos baixos livres, tá? Que são esses aqui que a gente não vai fazer diminuições. Pra cá eu marquei 6 pontos, porque serão 3 diminuições, e pro lado de cá também serão 3 diminuições, então eu marquei o intervalo de 6 pontos, tá? Isso aqui a gente marca, né, observando certinho a parte da frente. Então depois, né, vou chegar bem pertinho aqui, para vocês verem como que vai ficar essa marcação. É bem simples, tá? Não tem erro. Eu não vou passar a quantidade de ponto, justamente para que a bochecha fique na parte da frente certinho. Porque se eu passar a quantidade de ponto, dependendo de onde que tá a sua finalização de carreira, às vezes tá diferente da minha, então vai dar diferença na bochecha. Então, eu passo só a marcação. E aí, o que que nós vamos fazer? Pontos baixos até chegar na primeira marcação. Fiz pontos baixos até chegar na primeira marcação. Vou tirar o marcador e aqui eu vou fazer 3 diminuições seguidas. Então, aqui, a primeira diminuição, a segunda diminuição e, por último, a terceira diminuição. Agora, eu vou tirar esses marcadores aqui do meio, vou fazer 3 pontos baixos. Fiz os 3 pontos baixos aqui no meio e agora eu faço mais 3 diminuições. A primeira diminuição, a segunda diminuição e aqui por último a terceira diminuição. E agora a gente termina a nossa carreira com pontos baixos, tá? Então faz pontos baixos até o marcador do final da carreira. Cheguei aqui, fiz o último ponto e a gente observa aqui na parte da frente para ver se as bochechinhas ficaram realmente onde elas devem ficar. E a minha ficou certinho, observa que dá esse relevo aqui de bochechinha. E agora a gente vai fazer algumas carreiras em ponto sobre ponto. Como nós fizemos aqui 3 diminuições, nós ficamos agora com 36 pontos baixos. E nós vamos fazer aqui 4 carreirinhas de pontos sobre pontos com os nossos 36 pontos baixos. Então, é só seguir ponto sobre ponto por 4 carreiras. Finalizadas aqui as nossas 4 carreirinhas. Então, fizemos 1, 2, 3, 4 carreirinhas e a cabeça ficou assim. Agora, a gente vai posicionar os olhos. Os olhinhos que eu vou usar aqui são olhinhos com trava. Esse aqui é número 8. E nós vamos posicionar esses olhinhos no meio das diminuições que nós fizemos, entre a segunda e a terceira diminuição. Então, logo na carreira acima da bochecha, ó, então, aqui está a primeira diminuição, aqui a segunda. Então, eu vou colocar o olhinho nesse pontinho aqui de cima, ó, vou colocar aqui. Ficou entre os olhinhos 1, 2, 3, 4 pontos livres entre os olhinhos. Daí a gente observa se tá tudo ok, se os olhinhos estão certinhos. Se não tiver certo, você pode aumentar a distância entre eles, tá? De acordo com o seu gosto também. Olhinho já posicionado, já coloquei aqui dentro as travas. E agora a gente vai colocar o enchimento pra gente poder diminuir aqui a nossa cabeça. Lembrando de estabilizar bem essa parte aqui do pescoço, colocar bastante enchimento para o pescocinho não ficar molenga depois. Já coloquei aqui um pouco de enchimento e agora a gente vai começar a fazer as nossas carreirinhas de diminuições. Nós vamos começar fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. E nós vamos repetir por toda a volta, 4 pontos baixos e uma diminuição. No final dessa carreira aqui, nós ficaremos com 30 pontos baixos.
E depois, nós vamos fazer uma carreira de pontos sobre pontos com esses 30 pontos baixos. Então, a gente faz essa primeira carreira aqui com diminuições, 4 pontos baixos entre as diminuições e mais uma de ponto sobre ponto. Finalizadas aqui as nossas duas carreirinhas, então fizemos a primeira com 4 pontos baixos entre as diminuições e mais uma carreira de ponto sobre ponto com 30 pontos baixos. Então, essa última carreirinha aqui ficou com 30 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 3 carreiras com diminuições. Então, nós vamos fazer aqui, nessa primeira carreira das 3, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. E seguir por toda a volta. Na próxima, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E na última, um ponto baixo e uma diminuição. Então, eu vou fazer essas 3 carreiras de diminuições, começando com 3, depois 2, depois um ponto baixo entre as diminuições. E aí, você pode ir enchendo, né, à medida que você for fazendo essas carreiras. Finalizadas aqui as nossas carreirinhas de diminuições, então, nós fizemos 3 pontos baixos entre as diminuições, depois 2 pontos baixos entre as diminuições e, por último, aqui, um ponto baixo entre as diminuições. E nós finalizamos aqui, eu já coloquei o enchimento, tá? É importante a gente encher bem aqui as bochechinhas, para elas ficarem bem cheinhas aqui, dá o formato de bochecha, então, a gente empurra mesmo o enchimento aqui pro rumo das bochechas. E agora aqui, nós vamos fazer a nossa última carreirinha, que é só diminuições. Então, nós fechamos essa daqui com 12 pontos baixos, agora nós vamos fazer 6 diminuições. Então, é só fazendo diminuições em todos os pontos. Se nesse momento você perceber que precisa colocar um pouco mais de enchimento, coloca o enchimento e depois finaliza, tá? No meu aqui, eu já coloquei bastante, então não vai precisar colocar mais. Eu já vou fechar a carreira. Então, última diminuição. Aí, ficou com um buraquinho bem pequenininho. Isso aqui a gente fecha com um anel mágico invertido. Vou cortar o fio. Vou puxar e agora a gente vai fechar essa aberturinha que ficou aqui. Então, para finalizar aqui, a gente vai fazer o nosso anel mágico. E aqui é só pegar nas alcinhas, em uma alcinha de cada vez, pra lá e pra cá, em todos os pontos. Chegamos aqui no final, a gente puxa e a nossa aberturinha aqui já está fechada. Agora é só a gente esconder esse fio. E está pronto a base da nossa Mamãe Noel. Vamos fazer aqui a expressão facial da nossa vovozinha. E aqui eu marquei aonde vai ficar mais ou menos aqui a boca. E eu usei como base a parte de dentro do olhinho. Então, eu fiz aqui, na 1, 2, 3, 4, entre a 5ª e a 6ª carreira, abaixo dos olhos, eu marquei aqui a boca. Mas você pode colocar ela menor ou maior, né, de acordo com o seu gosto. Então, eu vou inserir a agulha aqui na parte de trás da cabeça. E vou sair na primeira marcação aqui da boca, né? Onde nós marcamos aqui a boca. Vou puxar, vou deixar um pouco de fio aqui atrás pra gente poder arrematar depois. Vou inserir a agulha no pontinho do lado e vou sair bem na lateral do olho. Então, é importante a gente pegar bem certinho, bem do ladinho do olho. Agora, a gente insere do outro lado do olho, bem certinho também, bem do ladinho, né? O mais próximo que a gente conseguir. E aí, a gente já sai no outro, do ladinho do outro olho.
Ó, tá vendo? Agora aqui a gente insere do ladinho do olho. E nós vamos sair, fazer o caminho inverso. Nós vamos sair lá embaixo, aonde a gente inseriu o alfinete de marcação da boca. Ó, então a gente sai bem aqui embaixo. Vamos tirar a marcação, vamos pegar no ponto do ladinho e agora a gente sai do outro lado, né, lá atrás, onde a gente inseriu o fio. Olhando assim, parece que vai dar errado, mas calma que não vai dar errado não, tá? Essas alcinhas aqui, elas vão ficar embaixo dos olhinhos, ou em cima, tanto faz. Mas quando a gente puxar, a ideia é que elas fiquem escondidinhas aqui embaixo dos olhos. Então, aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos puxar e moldar a expressão da nossa Mamãe Noel. E a profundidade aqui vai depender do seu gosto, né? Ou você pode puxar mais para afundar mais aqui a boquinha, ou você pode puxar menos para deixar mais sutil, tá? E aqui a gente molda os olhinhos para ficar certinho. Acho que assim fica bom. E agora aqui, a gente dá um nozinho aqui atrás e esconde o fio. E o nariz, eu vou fazer ele aqui na carreira abaixo dos olhos, ó. Eu saltei uma carreira aqui embaixo do olho e vou pegar no intervalo da próxima carreira, com 3 pontos baixos de distância. E aqui eu vou fazer alguns pontinhos aqui, vou dar algumas voltas, umas 3, 4 voltas, já é suficiente para ficar o narizinho bem sutil, não precisa chamar muita atenção aqui pro nariz. E agora a gente joga esse fio lá pra trás de novo. Eu fiz aqui 4 voltas. A gente joga o fio pra trás e arremata. Ó, fica assim o nosso narizinho. Olha que coisinha mais bonitinha, mais fofinha. Vou fazer a boquinha, vou usar um rosa. Esse aqui é o 3131, mas você pode usar o tom de boca que você preferir. Agora, nós vamos fazer os cílios, e aqui eu vou desfiar um pedacinho de fio amigurumi preto, tá? Então, eu vou deixar uma partezinha com 3 e uma partezinha com 2 fios, e vou puxar e separá-los até o final. Peguei aqui o fiozinho com 2, tá? Então, a partezinha que ficou com 2 fiozinhos. Por que eu tô fazendo isso? Para o fio ficar mais fino, tá? Mas se você quiser usar já um fio fininho, pode, porque eu não tenho aqui, por isso que eu desfiei o fio amigurumi. E agora nós vamos fazer os cílios. Então, para fazer os cílios, bem simplesinho, eu vou dar uma acelerada aí no vídeo, para não ficar muito longo. Vamos fazer agora a orelhinha da nossa Mamãe Noel, e é bem simplesinha. Nós vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Então, eu fiz aqui o anel mágico, e agora eu vou colocar 6 pontos baixos. 2, 3,
4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos aqui no anel mágico. Vamos puxar, a gente não vai fechar esse anel. E aqui a gente só corta o fio e deixa o suficiente pra gente poder costurar. Então, ficou assim. A minha segunda já está pronta, ó, as duas são feitas assim. Agora é só a gente marcar e costurar. Eu vou colocar a orelhinha na altura dos olhos, tá? Então, na mesma carreira aqui dos olhos, em cima do 7º ponto a partir do olho. Então, a partir do olho aqui eu contei 7 pontos e coloquei a nossa orelhinha. Do outro lado a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto eu coloco a nossa orelhinha e vou pôr um alfinetinho aqui para poder costurar. Aí agora é só a gente costurar. Primeiro observa se elas ficaram certinhas. Essa daqui ficou um pouquinho tortinha. E agora é só costurar. Finalizadas aqui as orelhinhas, já estão as duas fixadas. E agora aqui eu já fiz a marcação de onde nós vamos colocar o cabelo. Não tem segredo, tá? É em volta de toda a cabeça. E aqui eu coloquei na 1, 2, 3, 4, na 5ª carreira, entre a 5ª e a 6ª carreira, aqui a partir dos olhos, tá? Pra deixar aqui um pouquinho de testa pra gente fazer a sobrancelha depois. E o cabelo nós vamos colocar em volta da cabeça toda e depois a gente vai fazer um coque aqui em cima. Para isso eu vou usar a lã, eu vou usar essa lã aqui, molê, tá? Um pacotinho de 40 gramas e é a cor branca, a 0010. Mas você pode usar a lã que você tem disponível. Então aqui eu vou medir mais ou menos assim, eu vou pegar a lã dobrada e vou passar o corpinho dela uns 4 dedos mais ou menos, tá vendo? Um fio de lã bem grandão, tá? E depois a gente corta. Se você quiser usar menos material, você pode cortar menor, tá? De um tamanho que dê pra gente fazer um coque aqui depois. Só que como eu vou desfiar, a gente vai perder um pouco em tamanho. Então, eu já vou fazer maior pra não correr risco de ficar muito curto e a gente não conseguir fazer o coque, tá? Então, eu vou cortar vários fios desse aqui e a gente vai colocando naquele modo tradicional mesmo de fio, tá? Então, eu vou pegar o fiozinho aqui, vou procurar um ponto para poder começar. A gente pode usar uma agulha mais fininha e aí a gente vai passar a lã e dar aquele nozinho tradicional mesmo para prender o cabelo. E aí, a gente vai fazer isso na volta inteira, tá? Então, eu vou fazer todos os meus e já volto aqui pra gente poder desfiar essa lã e fazer o coque da nossa Mamãe Noel. Finalizados aqui a carreira do nosso cabelo, então, a gente colocou fios em volta de toda a cabeça e agora o nosso cabelinho está assim. Agora, vem a segunda parte, que é desfiar todos esses fios. Eu utilizo esse tipo de escova aqui, para poder escovar todos esses fios. Se você tiver um outro tipo de escova, que também tem a cerda dura, você pode utilizar. Então, à medida que a gente vai escovando, ele vai ficando com esse aspectozinho aqui, ó, de algodãozinho, de lã escovada mesmo. Para facilitar o processo, é importante a gente separar os fiozinhos de lã.
Então, antes da gente começar a escovar, a gente separa os fiozinhos, ó. Pega o fiozinho da lã e separa ele em 3, que vai ficar bem mais fácil de escovar quando eles estão assim, soltinhos. Então, eu vou fazer tudo isso, eu vou separar os fiozinhos, vou escovar e volto aqui pra gente montar o coque da nossa Mamãe Noel. Finalizado aqui os procedimentos no cabelo, eu não desfiei muito, não, eu deixei esse mistão de fio inteiro com fio mais soltinho, né, desfiado, e ficou assim. Agora, eu vou separar um pedaço de lã antes de eu começar, pra gente poder amarrar. E agora aqui, nós vamos fazer um coque, tá? Então, a gente organiza todo ele em volta da cabeça pra ficar certinho. Ó, e aqui, a gente vai apertar e aí a gente vai girar o nosso cabelinho aqui pra gente poder fazer esse coque. E aí, aquele coque tradicional mesmo de vovó, a gente vai girando o cabelo, enrolando. Talvez o meu, como eu tô mostrando pra vocês aqui, não fique muito retinho, tá? Mas faça o seu retinho aí, se o meu não ficar, eu vou consertar. Mas aí a gente vai torcendo, ó, e dando a volta aqui no nosso coque. E aí, ele vai ficar mais ou menos assim. E aqui, ó, com essa parte que sobrou aqui, a gente coloca aqui pra dentro, amarra, tá? Com o fiozinho aqui. E se você quiser colar, ou se você quiser fazer um outro tipo de coque, você pode fazer também, né? Mas eu acho que assim fica bem vovó. O meu ficou meio tortinho, então eu vou refazer pra ficar certinho e já mostro aqui pra vocês. Mas o procedimento é esse mesmo, a gente enrola tudo e amarra o coquezinho. Feito aqui o coque da nossa Mamãe Noel, e o meu ficou assim, então eu enrolei, coloquei a pontinha aqui pra dentro e amarrei aqui na base um fio de lã mesmo pra prender, tá? Mas e se você quiser colar, ou se você quiser dar uns pontos com o próprio fio de lã, você pode, vai ficar mais seguro ainda. Só que assim ele já não solta, já fica bom. E ficou assim, eu achei que ficou super simpático, achei que ficou bem coquinho de vó mesmo, bem bonitinho. Agora, a gente vai marcar e costurar os bracinhos da nossa Mamãe Noel. Então, a gente vê bem aonde que tá a parte da emenda, pra gente poder colocar bem disfarçadinho assim pra dentro. E a gente vai colar... E a gente vai colocar bem aqui na base do pescoço. Então, eu coloquei aqui mais ou menos na segunda carreira, ó, a partir do pescoço. E aí, a gente coloca os bracinhos na lateral do corpo. Verifica se eles estão posicionados, né? A gente olha por cima, assim, verifica se eles estão posicionados certinhos na lateral do corpo e é só costurar. Bracinhos fixados e a nossa Mamãe Noel está assim. Então, agora, nós vamos fazer a última parte, que é o avental, pra gente amarrar aqui na frente da nossa Mamãe Noel. Para fazer o avental, eu vou usar esse tom de verde aqui, é o 5767, e nós vamos começar aqui pela base com 13 correntinhas. Então, eu já fiz aqui as minhas 13 correntinhas. E agora, nós vamos voltar fazendo pontos baixos a partir da segunda corrente. Então, a gente vai preencher com pontos baixos até a gente chegar no início das correntes.
Então, se nós fizemos 13 pontos baixos, 13 correntes, aliás, nós vamos fazer essa carreira aqui com 12 pontos baixos. Cheguei aqui no final, primeira carreirinha pronta. Agora, nós vamos fazer aqui 7 carreirinhas de ponto sobre ponto. Então, eu fiz uma corrente, vou pegar no segundo ponto baixo, não vou pegar aqui na base, vou pegar no próximo, porque essa corrente aqui já vai contar como primeiro ponto baixo. E nós vamos fazer, então, 7 carreirinhas com 12 pontos baixos cada carreira. Feitas aqui as nossas 7 carreirinhas, ó, então fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Agora, nós vamos fazer na próxima carreira diminuições no começo e no final da carreira. Então, eu vou fazer aqui uma corrente, e aqui ao invés de pegar no segundo ponto, eu vou pegar no próximo ponto, vou pegar no terceiro. Então, aqui já fica uma diminuição. Vou fazer pontos baixos até chegar lá no final. E aí, no final, né, antes da gente fazer o último ponto, ó, nós vamos pular esse ponto aqui e vamos fazer lá no último ponto, tá? Pulando assim um ponto baixo. Daí, a gente fica com uma diminuição no começo e uma diminuição no final. Na próxima, nós vamos fazer a mesma coisa, uma corrente, e aqui nós vamos fazer uma diminuição. Então, ao invés de a gente pegar nesse segundo ponto baixo, a gente pega no terceiro, tá? Ó, porque não é nesse ponto de base que a gente tá pegando, a gente tá pegando nesse. Só que como nós vamos fazer uma diminuição, nós vamos fazer no próximo. Então, a gente pula aí o primeiro ponto baixo. E vamos fazer a mesma coisa, pontos baixos até chegar lá no final. Chegando aqui, esse aqui é o nosso último ponto, nós vamos pular o próximo e vamos pegar lá no último ponto. Daí, a gente fica com uma diminuição aqui no começo e uma diminuição no final. Agora, nós vamos fazer 6 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu fiz aqui uma corrente, vou pegar no segundo ponto, normalmente, e nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Então, nós vamos fazer 6 carreirinhas com 6 pontos baixos cada carreira. Então, essa que eu acabei de fazer, a primeira carreira, nós vamos fazer mais 5, para inteirar 6 carreiras com 6 pontos baixos. Feitas aqui as nossas 6 carreirinhas, né? E a nossa peça aqui já tá com carinha de avental. E agora aqui, nós vamos fazer correntinhas para amarrar no pescoço. Então, eu vou fazer aqui 20 correntinhas ao todo para amarrar no pescoço. Vou cortar o fio e vou fazer o arrematezinho aqui na ponta. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos por toda a volta para poder uniformizar a nossa peça. E eu vou pegar bem aqui, ó, nesse primeiro ponto, para poder emendar o fio. Então, a gente vai fazer uma carreirinha aqui de pontos baixos por toda a volta. E quando a gente contornar tudo e chegar aqui, a gente faz as outras 20 correntinhas para ficar essas alcinhas para a gente poder amarrar. Cheguei aqui no último ponto. Nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. E aqui nós vamos subir as 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 correntinhas. Agora é só a gente cortar e arrematar o fio. Prontinho, a base do nosso avental tá ok, já tá pronta. Agora, antes da gente fazer as correntinhas pra gente amarrar aqui na cintura,
a gente vai passar uma carreira aqui de fio dourado em volta desse nosso avental, só para dar um detalhezinho. O fio que eu vou utilizar aqui é o fio Encanto Slim, tá? Mas caso você não tenha esse fio, você pode utilizar a Anne Brilho, você pode utilizar até mesmo o fio amigurumi amarelo ou qualquer outro fio que tenha um tom de amarelo ou dourado que você encontrar, né? Ou que você já tenha disponível em casa. Então, nós vamos começar aqui também, ó, pelo primeiro ponto, aqui na parte de cima. E nós vamos fazer um ponto baixo e uma corrente por toda a volta. Então, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente. E nós vamos repetir por toda a volta do nosso avental, até chegar aqui no final. Agora aqui, chegamos no final da carreira e nós vamos fazer também esse mesmo acabamento aqui na parte de cima do nosso aventalzinho. Então, nós vamos continuar, nós vamos dobrar essa correntinha aqui para trás e nós vamos continuar fazendo uma corrente, um ponto baixo, por toda essa parte de cima aqui do nosso avental. Então, bem tranquilo também, bem facinho. E aqui no último, a gente faz um ponto baixíssimo lá no primeiro ponto, pra gente unir as duas partes. E a gente fica assim, as cordinhas continuam ali. E agora é só a gente cortar e arrematar o fio dourado. Já arrematei o fio dourado, agora a gente precisa colocar o fiozinho aqui, as correntinhas, pra gente amarrar na cintura da nossa Mamãe Noel. Então, nesse intervalo aqui, né, onde acontece essa diminuição, onde nós fizemos a diminuição, a gente vai emendar o fio nessa última carreira antes de começar a diminuição. Tá vendo aqui? Então, nós vamos emendar aqui na parte de trás. Escolhe um ponto pra gente poder emendar, tá? E a gente emenda só na alcinha de trás mesmo. E agora aqui, a gente vai fazer algumas correntes. O suficiente pra gente dar a volta e fazer uma laçadinha atrás no corpinho da nossa Mamãe Noel. Eu vou fazer aqui 25 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vou cortar o fio. Vou dar aquele nozinho aqui na ponta. E depois a gente arremata essa partezinha aqui onde a gente emendou, tá? E aí, ele vai ficar saindo aqui da parte de trás. Do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Aí, tomando cuidado pra gente emendar na mesma altura, pra depois não ficar torto. Finalizadas aqui, então, as nossas tirinhas pra amarrar o nosso avental. Gente, olha que coisinha fofa que ficou esse avental. Ai, eu amei. Agora, nós vamos fazer, para dar mais um detalhezinho aqui no nosso avental, um bolsinho verdinho também pra gente costurar aqui na parte da frente. Então, esse aqui eu nem executei antes, vamos fazer juntas aqui. E nós vamos começar com correntes. Vou fazer aqui, nós fizemos a base ali com 12, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que com 8 correntinhas fica bom o bolsinho aqui embaixo. Fizemos 8 correntes, então. Agora, nós vamos voltar fazendo pontos baixos. Então, a partir da segunda corrente. Então, nós vamos ficar ao todo com 7 pontos baixos. Então, aqui 2, 3, 4, 5, 6,
7 pontos baixos. Uma corrente, virou. Aqui nós vamos fazer a partir do segundo ponto, mais uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, a segunda carreirinha de pontos sobre pontos também. Cheguei aqui no final, mais uma carreirinha de ponto sobre ponto. Então, essa daqui é a nossa terceira carreirinha. Ainda bem que isso aqui é rapidinho para fazer e dá um detalhezinho super fofo pro nosso avental. Então, terceira carreira ok, vamos medir lá para ver se tá bom. Eu acho que tá curto, acho que a gente precisa fazer mais uma. Vamos fazer mais uma carreirinha de ponto sobre ponto também. Acho que assim tá ok, tá? Então, fizemos ao todo a carreira de base, 1, 2, 3 carreiras, 4 carreiras a partir da carreira de base. E aí, ficamos com a pecinha assim. Agora, nós vamos cortar, arrematar. E aí, nós vamos passar aqui uma carreira de dourado também. Porque como nós vamos colocar aqui em cima do verde, para ele não sumir, para ficar bem detalhadinho. Então, nós vamos passar também o mesmo dourado que nós utilizamos aqui. Se você tiver utilizado outro fio, você usa o mesmo. E agora aqui, então, a gente emenda aqui na lateral. E nós vamos fazer esse mesmo acabamento. Um ponto baixo. E uma corrente por toda a volta. Então, eu fiz aqui um ponto baixo, agora uma corrente. No próximo, eu faço um ponto baixo, e aqui virou bagunça, né, com esse tanto de fio. Mas é só ir fazendo por cima, né, conduzindo esses 2 fios, e aí depois a gente já pode soltar, que depois é só jogar pra dentro do bolso, que vai ficar tudo escondidinho, ou a gente corta. Então, a gente vai fazendo isso em toda a volta do nosso trabalho. Que agora, no final, a gente corta o fio, tá? Nessa parte de cima aqui, eu vou deixar ele sem nada mesmo, tá? Só assim. E agora aqui a gente arremata. E a gente usa esse mesmo fio dourado para poder costurar o nosso bolso. Então, essas outras pontas de fio aqui a gente já pode cortar. A gente mede certinho para não ficar torto, verifica se está na mesma altura, se tem a mesma quantidade de pontos aqui para os 2 lados. Acho que o meu aqui tá no meio. E agora aqui, bem simplesinho, a gente dá uns pontinhos no nosso bolsinho. Bolsinho costurado e ficou assim o nosso bolsinho, super charmoso e fofinho, tá? A parte do avesso ficou assim. E agora é só a gente colocar na nossa Mamãe Noel. Lacinhos feitos, o nosso aventalzinho ficou assim. E para finalizar, eu fiz aqui esse óculos e eu mostrei como é que faz lá no meu Instagram, então acessa, tá? Eu vou deixar aqui @elida.amanitacrochê e eu deixei o videozinho lá no IGTV mostrando como que é feito esse óculosinho aqui para dar todo esse charmezinho na nossa Mamãe Noel. Ai, gente, que amor! E eu também coloquei aqui pra finalizar um blushzinho, tá? Eu usei maquiagem mesmo, só pra ela ficar mais meiguinha. Ai, eu amei o resultado. Gostei muito. E está pronta a nossa Mamãe Noel. Como ficou a sua Mamãe Noel? Você gostou de executar essa peça? Me conta aqui nos comentários
como ficou a sua, ou posta um story, ou posta lá no Instagram e me marca, porque eu vou adorar ver o resultado da sua peça. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueça de compartilhar lá naquele grupo do Facebook, naquele grupo do WhatsApp, para que a nossa sementinha manita seja disseminada cada vez mais por aí. Até o próximo vídeo. Tchau, crocheteiras! E crocheteiros também!